Fala galera, aqui é o Jack, Realidade Paralela, deixa o like aí, se inscreva no canal. Galera, eu vou fazer um vídeo agora explicando pra vocês como ficar rico de forma conservadora, como ganhar dinheiro de forma conservadora. Isso é um tema que não é muito bem falado na machosfera, mas é um tema que é interessante vocês saberem, né? Por quê? Porque existem várias formas de você ficar rico hoje na internet. Você tem aí várias pessoas querendo te levar para o marketing digital, ou às vezes levar você também até para a bolsa de valores, com a falsa ilusão que você vai ficar rico fazendo isso, e coisa do tipo. Ou então também, muitos falam também que você pode mudar de país, e coisa do tipo, que você pode ir para a Europa, você pode ir para os Estados Unidos, você vai mudar de vida. De certa forma, você vai mudar de vida você indo para outro país, mas isso não significa que você vai se tornar uma pessoa rica. Rica que eu falo, uma pessoa que tem uma rentabilidade boa de ganhos e também tem uma quantidade de dinheiro acumulado maior do que a média das pessoas, né? Então aqui eu vou explicar para vocês como você pode se tornar rico de forma conservadora, sem ser dessas formas que o pessoal fica recomendando via internet. A primeira coisa que vocês podem fazer, observar, é que a riqueza ela está muito atrelado ao dinheiro que cresce. Então, por exemplo, você tem uma pessoa, né, ela cresce geralmente ali dos 10 aos 20 anos, né, o crescimento da pessoa normal. Então, aquela fase ela cresce muito, né? Então, a pessoa cresce muito rápido e depois ela entra na fase de maturidade que ela não cresce mais, o que acontece com a maioria dos adultos, né, em geral. E o crescimento econômico também, ele é mais ou menos como fosse isso, né? Então, você tem uma fase que cresce muito e depois já não cresce mais. E é o que acontece nesses países desenvolvidos. Então, muito provavelmente, se você for para um país desenvolvido, você vai observar que eles já não crescem tanto, né? Eles já chegaram ao patamar de ser um país maduro. O que acontece, por exemplo, em cidades grandes, em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba. Essas cidades já passaram por aquela fase de crescimento muito grande e hoje, basicamente, elas não crescem mais do que elas cresciam antes, né? Então é muito normal você ouvir falar de pessoas que vieram para São Paulo na década de 80, década de 70 e se tornaram muito ricos mesmo. Por quê? Porque de certa forma eles pegou ali uma cidade em ascensão e muito do dinheiro deles cresceram de acordo proporcionalmente ao que a cidade estava crescendo, né? Então isso acontece muito também. Então eu vou explicar aqui para vocês como que você pode fazer para crescer de forma conservadora, ganhar dinheiro de forma conservadora, né? Primeiramente, o que eu recomendo que vocês tenham que analisar é a questão da localidade, qual o local que você tem que ir. Então observem bem a localidade, né? Existem prós e contras, né? Então, por exemplo, se você for para um lugar que nessa região as pessoas são mais ricas, você vê uma probabilidade das pessoas terem mais dinheiro e às vezes até a qualidade de vida ser melhor, muito provavelmente isso é um lugar bom para você ir morar e tudo, mas não significa que você vai enriquecer nesse local, né? Você vai ter uma vida, entre aspas, uma vida de classe média, o que acontece que muitos países da Europa, tipo Finlândia e coisas do tipo, são países ricos, né? De fato que Suíça, por exemplo, então, mas se você for para lá, não significa que você vai se tornar muito rico, porque de certa forma você não vai ter como você participar desse crescimento econômico que eu estou te explicando que acontece de uma vez, né? Então, assim, você vai ter que procurar esses lugares do mundo em geral, não só no Brasil, que no Brasil também existe também lugares assim, que de fato estão passando por essa transformação econômica muito grande, né? Um grande lugar que na década de 90, os anos 2000 principalmente, foi um lugar assim, né, que as pessoas iam para lá, cresciam, ficava muito rica, era a China, né? Então a China era um país que, de certa forma, se você fosse para lá, né, nos anos 2000, início dos anos 2000, provavelmente você pegasse uma cidade que estava em ascensão, né, muito provavelmente você cresceria junto com aquela cidade, né? Então assim, isso acontecia muito, né? E de certa forma, hoje é mais complicado, né? Porque o mundo ele passou por um crescimento muito grande nos últimos 100 anos, né? Então o mundo, vários países já cresceram o que já tinha que crescer, não tem o que mais crescer. Por isso que hoje você pode observar, tem essa visão ligada ao metaverso, à internet, à marketing digital, coisa do tipo. Por quê? Porque a sociedade atual ela já desenvolveu tanto que as outras coisas em geral não tem mais prédio para ser construído, entendeu? Não tem mais prédio para ser construído, não tem mais estruturas voltadas para essa questão física mais, né? Então, assim, as pessoas recorrem para o mundo digital, que é um mundo digital, você ampliar o mundo, né? Então, você passa a comprar terrenos no metaverso, então você cria ali uma economia digital, o que acontece hoje com rede social, com Instagram. Essa rede social vocês podem observar, né? Pessoas ali compram cursos online, software, coisas que aplicativo de celular, né? Paga aplicativo de celular, coisas que de certa forma não estão no mundo real, né? Eles estão no mundo virtual, né? Então
Isso é uma tendência normal que vai acontecer no mundo, né? As pessoas vão passar mais para o mundo virtual do que o mundo real. Mas se você quer crescer economicamente de forma conservadora, o que eu recomendo é você procurar um local que você pode observar que esteja em ascensão, ou seja, que esteja em crescimento, e um crescimento não normal, né? Um crescimento acelerado. Então existem vários lugares que você pode observar isso, né? Um principal lugar, por exemplo, você pode observar esses lugares que geralmente descobriu algum minério, entendeu? Descobriu algum minério, perto de mineradora, de garimpo e coisa do tipo. Esses lugares são lugares que tendem a crescer muito rápido. Tem cidades aí que a cidade tinha 10 mil habitantes e descobriu um minério tal, aí veio um tanto de garimpeiro, a cidade que aumentou a população para 30 mil habitantes. Então isso acontece muito, né? E de certa forma, tem muitos caras que aproveitam disso e abrem o comércio, abre um monte de coisa nesses lugares, né? Porém, tem um risco muito alto que quando chega garimpo na cidade, a criminalidade aumenta muito grande. Então, muito provavelmente, você vai ver ali uma cidade que às vezes era sossegada e a criminalidade aumentou absurdamente depois que o garimpo chegou. Isso acontece muito em cidades de garimpo. Então, é um movimento meio arriscado, né? Então, tem um risco muito alto nisso, mas é um lugar que realmente enriqueceu muita gente, né? No Brasil, vocês podem observar muita gente que enriqueceu através de garimpo, mas não através de garimpo de fato, mas através de comércio, coisa do tipo, perto de garimpo e essas coisas que tem por aí, né? Então, o que acontece é o seguinte, pessoal, é que um outro lugar também que é muito, que o pessoal muito, tem uma ascensão muito grande economicamente falando, é lugares onde descobriu petróleo. Então você pode observar aí lugares onde descobriu petróleo, principalmente petróleo em lugares não no fundo do mar, como tem no caso do Brasil, pré-sal, coisa do tipo, mas assim, petróleo em terra, né? Então você pode observar lugares onde descobriu petróleo em terra, são lugares também que acontece isso também, né? Porque vai muito trabalhador para lá para tirar o petróleo, coisa do tipo, e aí de certa forma esses trabalhadores ganham bem, só que muitos desses trabalhadores têm família fora, então muitos desses caras tem a família fora, e são lugares que muitas vezes são longe dos grandes centros urbanos e coisas do tipo, até longe da própria cidade de lá, e aí se você tem um comércio, tem alguma coisa perto disso daí, você vai ser o único cara que vai suprir toda a demanda, né? Então você cresce ali economicamente muito mais do que uma pessoa comum cresceria, né? Então acontece muito isso nesses lugares aí que tem petróleo, essas coisas do tipo, né? Então, esse é esse lugar. Outros lugares também que você tem ali um crescimento muito grande economicamente falando é quando eles criam polos industriais, né? Então, assim, quando o governo ou coisa do tipo cria um polo industrial econômico, né? Com isenção fiscal, coisa do tipo. Então, são lugares ali que de certa forma, vão crescer muito nos próximos anos. E se você for um pouco mais esperto do que a maioria, se você abrir um comércio ali antes desse boom todo, né? Você vai aproveitar muito isso que vai acontecer, né? Então muitas empresas ali vão abrir comércio, indústria, coisas do tipo, e você vai aproveitar dessa situação aí que é o que está acontecendo aí nessa cidade, né? Então muita gente, por exemplo, conseguiu ficar muito rica em Manaus, né? Pegou ali Manaus antes, né, da ideia do polo industrial, né? E pegou muita economia crescendo e desenvolveu e ganhou muito dinheiro com isso, né? Manaus é uma das cidades no Brasil que circula mais dinheiro, né? E pessoas de fora também do Brasil, não sei se ninguém sabe disso, mas é um polo muito turístico, econômico muito grande do Brasil, né? Então assim, são esses lugares que você pode aproveitar esse boom economicamente falando, né? Agora é bom você salientar também que existem países também que estão passando por um crescimento muito grande. Vocês podem observar a Índia, por exemplo. A Índia é um país que está crescendo muito, muito mesmo. Então, muito provavelmente, se você for para a Índia, arriscar ir para a Índia, pegar uma cidade ali que você vê que está em ascensão, muito provavelmente você vai ver que você vai conseguir ali conseguir um emprego ou coisa do tipo, ou às vezes empreender naquele lugar e crescer muito rápido também, né? Porque assim, a cidade está em crescimento muito grande. E uma coisa que é bem interessante você saber é a Índia, de certa forma, é um país que tem muita população, né? Você tem ali mais não sei quantos bilhões de pessoas, então você tem uma demanda ali por produtos em si muito alta. Então, são pessoas ali que, provavelmente, você abrir um comércio, você vai ter demanda, né? E você já tem as pessoas trabalhando com dinheiro e renda, então você junta as pessoas, muita gente com dinheiro e renda, você tem ali um consumo muito maior comparado com países menores, né? Então, assim, isso você tem que observar muito bem no lugar que você vai. Então, tem vários países aí que você pode estar olhando na internet, né? Vários países aí que estão em crescimento, países aí que, de certa forma,
muito ligado ao petróleo também, são países bons também, Azerbaijão, coisas do tipo, são países aí que estão crescendo muito, né, petróleo e gás, essas estruturas pesadas, a indústria de massa que o pessoal chama, né, crescimento econômico de massa. Então se procura esses lugares, né, você pode estar ali empreendendo, né, fazendo alguma coisa ali naquela cidade, né, que você vai poder ficar muito mais, você vai ficar muito mais rico do que de forma tradicional, né. Agora você pode também ir para um outro país, né, um país mais desenvolvido, os Estados Unidos, uma Finlândia, um país aí da Suíça, né, ou coisa do tipo. Porém, vai acontecer que você nunca vai meio que enriquecer. Esses países são mais difíceis de enriquecer do que muita gente fala, né? Na verdade, é muito mais fácil você ser um cara da classe média do que enriquecer. Por isso que muita gente vai para fora do Brasil. Mas o Brasil também é um país também que tem muita possibilidade aqui no país, porém depende do local, né? Tem lugares aqui no Brasil, tem estados no Brasil principalmente que não tem futuro praticamente, né? Porque são estados que basicamente nem para pagar os impostos para se auto-sobreviver eles conseguem, né? O Brasil basicamente ele vive às custas de São Paulo. Então São Paulo que sustenta basicamente todos os estados brasileiros, né? Então assim, você tem estados brasileiros que não arrecadam nem 1% da arrecadação total. Então assim, você pode observar que basicamente é o Sudeste, principalmente São Paulo em geral, né, que é o que ajuda todos os estados ali, que sustenta a economia brasileira, né. Então, galera, é isso, né, então você pode se desenvolver economicamente falando, você pode procurar coisas para fazer, cidades, lugares que você vê que está em ascensão economicamente e aproveitar esse boom dessa ascensão economicamente falando e pegar todo esse crescimento de dinheiro que vai crescer na cidade e crescer junto, né? Então eu recomendo isso muito para vocês aí, né? Então, galera, deixa o like aí, se inscreva no canal, tamo junto e é só o começo.